Como é a nossa volta ao plano espiritual? Como é o despertar no mundo dos espíritos? Como é a recepção a cada um de nós quando desencarnarmos na nossa volta ao plano espiritual? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita em forma de vídeo, com o estudo sobre a vida no mundo espiritual. Existem muitas pessoas que procuram não tocar nesse assunto, não pensar nesse assunto também. É um assunto tabu pensar sobre a própria morte. Como vou chegar no plano espiritual? Como serei recebido? Será que serei recebido pelos bons espíritos? Será que serei recebido por espíritos obsessores? Qual a forma eu vou adotar no plano espiritual? Continuarei com esta forma mesmo que eu tenho aqui no mundo físico ou vou mudar essa forma? O fato é que, ao despertar no plano espiritual, o recém-chegado vai se defrontar com invariáveis realidades. A primeira dela é a visão panorâmica da última existência. Nós sabemos que, ao reencarnar neste mundo, nós tentamos cumprir um propósito. Quando estamos no plano espiritual e estamos planejando a nossa encarnação, é comum que nós coloquemos desafios a serem vencidos. Porque a visão que temos de nós mesmos no mundo espiritual é diferente da visão que temos sobre nós mesmos aqui neste mundo. Enquanto estamos preparando a nossa encarnação, nós olhamos muito o estado de pobreza ou de riqueza que estamos vivendo no mundo espiritual. A diferença é que riqueza no plano espiritual é o acúmulo de virtudes. Quanto mais virtuoso, quanto mais amoroso, quanto mais evoluído é um ser, mais rico ele é no plano espiritual. Quanto mais ajunta virtudes, paciência, bondade, ternura, compaixão, mais rico é o espírito no plano espiritual. O próprio conceito de riqueza é diferente. Aqui neste mundo, normalmente, riqueza está associada ao fato de alguém possuir alguma coisa e guardar para si aquilo que tem. Enquanto no mundo espiritual, que é o mundo do ser e não do ter, o espírito é enriquecido pelos valores que distribui. Por isso, amor, bondade está no plano de todos nós quando vamos reencarnar. E estabelecemos as nossas metas. Queremos retornar ao plano espiritual melhores do que éramos quando viemos para este mundo aqui. Por isso, quando retornamos, normalmente temos uma visão panorâmica de nossa vida. E isso se dá porque recordamos de fato todos os detalhes vivenciados por nós como se fosse uma fita que rebobina, onde nesta fita estão todas as etapas e experiências vividas por cada um de nós. E ali nós já temos uma avaliação daquilo que acertamos, onde foi que nós conquistamos e onde foi que nós fomos derrotados, onde a vida nos derrotou. Por isso existe um conceito de espíritos completistas, que é formado por um grupo de espíritos que volta ao plano espiritual com todas as etapas que foram planejadas sendo cumpridas. Ou seja, completaram a meta. Planejaram, vieram ao mundo e completaram. Só que um detalhe, os espíritos completistas não são muito comuns. Na verdade, são muito raros. Uma pequena parcela dos encarnados são completistas, porque voltam ao plano espiritual com todas as metas cumpridas. O fato é que a grande maioria passa por um processo de muita frustração, porque nesta visão panorâmica já se tem uma ideia de tudo aquilo que eu deveria ter feito e muitas vezes contrapondo-se àquilo que eu fiz. Eu criei uma expectativa, eu fiz um plano e muitas vezes fiz tudo diferente daquilo que eu havia planejado. E nisto, os espíritos passam por grandes frustrações, um sentimento de tempo perdido, oportunidade valiosa jogada fora.
porque eu não tive foco, eu não trabalhei o suficiente, eu não me dediquei o suficiente, eu deixei que coisas menores, situações que eu não precisaria ter me envolvido, e eu me envolvi e perdi a oportunidade. E isto me frustra. E eu preciso ter cuidado com isto no meu retorno ao plano espiritual, para que eu não me torne uma pessoa revoltada, para que eu não me torne alguém deprimido no plano espiritual, para que eu não seja envolvido em sentimentos de culpa. Porque tudo no mundo dos espíritos é mais intenso. Todas as minhas vivências são mais intensas no plano espiritual. E dependendo desta visão panorâmica e dependendo das minhas escolhas diante deste momento tão importante, que é o meu retorno ao mundo espiritual, eu posso me encaminhar para uma dimensão melhor, para uma colônia espiritual cheia de luz, de muito trabalho, de muitas oportunidades. E isto não está relacionado ao fato de eu ter sido completista ou não. Mais uma vez, é válido analisar o conceito de que as coisas não são como são, elas são como eu vejo. Se eu sou um completista, porque cumpri todas as metas, e volto ao plano espiritual, isso já me qualifica de alguma forma a ir para uma colônia superior. Porque eu já terei mais humildade, já terei mais paciência, já serei uma pessoa mais sábia, mais amorosa. E se eu não fui um espírito completista, ou imagine que eu não cumpri nem 50% das metas? O que vai acontecer comigo depende do meu olhar. Porque eu posso, a partir daquele instante, da tomada de consciência, da minha visão panorâmica da minha última existência, estabelecer novas metas e começar a agir imediatamente para conquistar aquilo que eu não conquistei. Porque o mundo espiritual é um vasto campo de trabalho também, não é só aqui. Aqui é muito importante, porque aqui é o lugar das provas. Eu aprendo lá e venho provar aqui. Então, o máximo que pode acontecer comigo é eu chegar à conclusão de que eu não passei na prova. Vou ter que repetir a experiência e vou começar aqui agora, neste momento, imediatamente, a mudar a minha visão. A trabalhar ainda mais intensamente a partir daquele momento para poder conquistar aquilo que eu não conquistei. Por isso, o nosso plano de retorno ao plano espiritual precisa estar nele incluído que, ao tomar consciência de que estou desencarnado, eu preciso procurar o que fazer. Trabalhar, servir, ajudar, porque isso já me habilita na visão que os outros espíritos vão ter sobre mim, e a forma como vão agir comigo, e a maneira como serei direcionado no mundo espiritual. Mas se além de eu não ter cumprido as minhas metas, o plano, e ainda piorei a minha situação, porque me envolvi com muito ódio, muita mágoa, muitos maus sentimentos e não soube me encaminhar diante disso, aí eu posso ter problema. Porque posso decair para uma dimensão inferior do mundo espiritual, aquele lugar que nós chamamos umbral. Mas mesmo assim, se me vejo numa região umbralina, eu preciso ter a consciência de que eu posso mudar o meu destino. Porque permanece por muito tempo no umbral, não apenas os espíritos que vão para lá, mas principalmente aqueles que desenvolvem sentimentos que os aprisionam naquele lugar. E isto estará sempre relacionado: ódio, mágoa, mau sentimento, desequilíbrios, viciações sexuais, dependências químicas, mas principalmente sentimentos ruins. O ódio é o principal motivo, é o que mais aprisiona espíritos no mundo espiritual inferior. Então, chegando lá, olho à minha volta e descubro: meu Deus, estou no umbral. Eu preciso imediatamente começar a corrigir os meus sentimentos. Buscar ajuda, ser humilde, ajudar um aqui e outro ali, só isso já me habilita a sair dali. Porque estarei
combatendo os sentimentos inferiores que estão me dominando. Mas uma vez que eu resolva esses problemas, já estou num lugar bom, já fui para uma colônia espiritual, já fui socorrido das regiões umbralinas, existe uma coisa interessante, eu posso trabalhar a requisição da minha forma antiga. Isso significa que grande parte dos espíritos, aliás, a maior parte dos espíritos recém-desencarnados, não tem muita consciência de que nós já vivemos em outras vidas, outras existências. E eles continuam com esta forma física mesmo. Então, nesta vida, eu tive essa forma e quando desencarno, volto para o plano espiritual e permaneço com essa forma aqui durante muito tempo. Mas se eu já sou um espírito que adquiriu um certo conhecimento, um grau de desenvolvimento que me permite ter a consciência de que eu já vivi muitas vidas, é muito provável que nestas minhas várias existências eu possa ter uma forma com a qual eu me afinizei, continuo me afinizando e ainda vou me afinizar muitas vezes pela eternidade afora. Porque aquela forma, ela tem um despertar em mim de alguma coisa que foi muito importante. Um exemplo muito clássico que temos na doutrina espírita é o caso do espírito Emmanuel, que viveu como um senador romano, Públio Lentulus, e ele adota hoje, mais de 2000 anos depois, a forma deste senador, o rosto desse senador. Porque foi um momento muito importante na vida dele. Foi um momento crucial de sua transformação. Aquela vida delineou seu futuro. Não porque ele tivesse feito coisas certas, não, mas porque ele errou muito. Por isso eu posso retornar a uma forma antiga, onde em uma vida eu vivi uma forma, um corpo, com um tipo de construção mental que me agrada muito e eu posso voltar àquela forma. Lembrando que o espírito pode adotar a forma que ele quiser. O outro detalhe é que ao retornar ao plano espiritual, poderemos encontrar com espíritos afins, elevados ou inferiores, na questão da afinidade, né? Qual é a minha afinidade? Os espíritos que vou encontrar no plano espiritual, relacionados à minha afinidade, não serão aqueles que eu quero, mas obrigatoriamente serão aqueles que eu mereço. O meu merecimento está relacionado à forma de vida que eu tive aqui, como eu vivi. Por exemplo, se eu vivi uma vida boa, o conceito de viver uma vida boa é viver uma vida humilde. Pode ser rico ou pobre, mas tem que ser humilde. Uma vida solidária, onde eu procurei sempre ajudar alguém de alguma forma. Uma vida onde eu não me envolvi com ódios, mágoas, sentimentos ruins. Não levei comigo rancores porque eu consegui perdoar os meus inimigos. Então este é o conceito de vida boa. E eu então vivi uma vida boa. Ao retornar para o plano espiritual, eu vou encontrar, por afinidade, os espíritos que também viveram uma vida boa e continuam vivendo. Agora, se eu vivi uma vida ruim, fui uma pessoa má, ardilosa, cheia de maus sentimentos, sempre buscando uma forma de me dar bem, independente de prejudicar os outros ou não. Se eu fui egoísta, maldoso, cheio de ódios, mágoas, não tem como escapar. Porque no mundo espiritual eu terei que viver na casa que eu construí para mim. E cada detalhe de minha vida vivida é, com certeza absoluta, um degrau, um tijolinho que eu coloquei lá na casa que eu estava construindo. A minha morte é relacionada à minha vida. Onde vou viver depende daquilo que eu guardo no meu coração. Maus sentimentos, bons sentimentos, tudo isso influencia no meu retorno ao mundo dos espíritos. Uma coisa muito interessante que os espíritos se surpreendem é que há uma analogia, uma certa igualdade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Alguns têm dificuldade de despertar no plano espiritual ou de reconhecer-se desencarnados porque lá é tudo muito igual aqui. O mundo espiritual tem muita semelhança com o mundo físico. Aqui tem casa, lá também tem. Aqui tem céu, lá também tem. Aqui chove, lá também chove. Lá tem o nascer do sol, aqui também tem, o pôr do sol. Lá tem gente, aqui também tem, né? Existem diferenças,
principalmente relacionadas à intensidade daquilo que vivemos no plano espiritual. Como eu disse anteriormente, tudo lá é mais intenso. Mas há uma analogia com a paisagem terrestre. Tem florestas, tem campinas, tem pântanos, tem escuridão, tem luz. Tudo depende de como nós vivemos. Se você perguntasse qual é a forma de me preparar para uma boa morte, eu te diria que não há como me preparar para uma boa morte. Eu apenas tenho que viver uma boa vida. Porque isto me qualifica para viver bem no plano espiritual. Ao passo que uma má vida me qualifica para viver uma péssima vida no plano espiritual. Mas de tudo isso que eu falei, existe algo mais importante de tudo que eu vou obrigatoriamente encontrar no plano espiritual. É comigo mesmo, sem máscaras, sem ilusões, sem mentiras, sem sofismas e sem equívocos. Porque este mundo aqui é o mundo do ter e do parecer. Às vezes eu não sou, mas eu pareço que sou. Porque eu me mascaro, porque eu treino comportamentos, porque eu me visto de forma elegante ou porque eu uso maquiagem para poder cobrir os meus defeitos, e isso funciona aqui neste mundo. Eu consigo enganar. Já no mundo espiritual não tem como, porque ali caem as máscaras. Exatamente porque, na verdade, eu não vou viver entre aqueles que eu consigo enganar me mascarando, ou me maquiando, ou me vestindo, ou usando um linguajar enganador. Não é assim que funciona. Por eletromagnetismo, o mundo espiritual me atrairá para aquele lugar que está adaptado às minhas vibrações interiores. Não é o que eu pareço ser que determinará o lugar onde vou viver. Não é o que pareço, mas é o que eu sou. Por isso eu vou me encontrar do jeito que sou de verdade. Existem pessoas que mentem tanto, enganam tanto, que elas não sabem mais o que são. Elas acreditam que a sua forma de mentir e enganar é o que elas são, porque elas conseguem mentir até para elas próprias. Mas ao chegar no plano espiritual, não é assim que funciona. Eu vou me encontrar, me deparar obrigatoriamente com a minha própria realidade, aquilo que de verdade eu sou. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, se vocês gostaram desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.